Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui me apresentar e apresentar também o meu trabalho, né, o meu curso. Eu sou estudante de pedagogia da Uninter e dentro da nossa grade curricular a gente tem alguns estágios para realizar. Devido a toda essa situação da pandemia, que já vem aí pouco mais de um ano, né? A Uninter disponibilizou o modo estágio híbrido, que é onde, através de vídeos, né, modelo extensão. Então, o meu estágio é de educação infantil, híbrido modelo extensão, onde eu vou gravar 12 vídeos para vocês, de 30 minutos aproximadamente cada um, trazendo diversos assuntos relevantes para a educação infantil, tanto para o corpo docente quanto para as famílias, né? Mais conhecimento. Tudo isso voltado em prol da criança e da educação infantil, dicas de como se trabalhar. Eu me chamo Tassiane, tenho 21 anos e eu tenho o sonho de ser professora desde sempre, desde que eu me conheço por gente, mas isso eu vou deixar para contar num outro vídeo. Só estou fazendo um breve resumo antes de iniciar. O nome do meu curso eu escolhi Educação Infantil e Suas Maravilhas, porque é um mundo de descobertas, né? Um mundo maravilhoso para as crianças, é novo para elas e a gente também aprende, né? Então, o meu primeiro tema que eu vim abordar hoje com vocês é sobre tecnologia, que afinal é através desse meio que eu tô podendo realizar o meu estágio e vocês estão podendo me assistir, né? Participar do meu curso, que eu fico muito agradecida pela colaboração de todos aí. Quem puder comentar, curtir, compartilhar, deixar um comentário, eu agradeço também. Então vamos lá, né? A gente sabe que a tecnologia ela está presente nas nossas vidas desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir e, se duvidar, durante o nosso sono também, né? Então, eu não poderia deixar de tocar nesse assunto, né? Que para as crianças não é diferente. Elas já estão muito mais integradas com a tecnologia porque elas já nascem nesse meio, né? Então, hoje em dia, tem crianças que já sabem dominar completamente um celular e muitas vezes não sabem ainda nem falar, não sabem ler, escrever, nem nada, mas já conseguem mexer no celular e se virar melhor do que nós adultos mesmo, né? Outra coisa que eu queria fazer um parênteses aqui antes de continuar o assunto é que aqui ao lado eu tenho um roteiro que eu escrevi, né, pra mim ir me localizando enquanto eu vou gravando o vídeo, tá? Então, algumas vezes vocês vão ver que o olho vai correr pro lado, né, um pouquinho, mas não é porque eu tô dando uma pesquisada aqui no que eu tô falando pra não me perder, né? Então, a gente sabe também, continuando, a gente sabe também que muitas crianças, muitos pais, né, já disponibilizaram um aparelho só da criança, né, onde já tem os desenhos que ele gosta de assistir, as coisas que ele faz lá naquele celular, para não ficar atrapalhando, né, o celular do pai ou de algum familiar. Então, a gente já sabe que a tecnologia está presente e que tem crianças que já têm um celular para si própria. Não sabem nem falar direito, caminhar e já tem um celular. Tem os seus lados bons e os seus lados ruins, né? E a gente precisa saber apontar cada um e como que a gente ensina essa criança a fazer um uso correto, um uso adequado dessa tecnologia e trazer isso para o meio escolar. Foi isso que eu pesquisei, fiz alguns breves resumos, que é o que a gente vai conversando aqui com vocês, né? Mas se a gente ficar pensando o que é tecnologia, eu achei uma descrição ali na internet, né, procurando, que ela eu vou ler para vocês porque essa parte eu não tem algumas palavras assim que eu preciso ler para não falar errado. Então, a tecnologia, ela nada mais é do que um conjunto de técnicas, habilidades, métodos e processos usados na produção de bens ou serviços. A tecnologia passou a ser um aliado-chave para a realização de todo tipo de tarefa. Então, como eu comentei, né? A tecnologia, ela serve para tudo, ela está presente nas nossas vidas em todos o dia, né? Todo o nosso dia.
Então, a gente precisa trazer isso aí ao nosso favor, e para as crianças não seria diferente. Então, já que tem esse recurso, vamos utilizar de uma maneira correta, vamos aprender como a gente utiliza isso a nosso favor, não contra nós, nem as crianças, certo? Então, os recursos tecnológicos, né, que são os aparelhos, celular, computador, televisão, enfim, entre diversos tipos, né, mas são os mais comuns, assim, que a gente utiliza, eles estão constantemente na nossa volta e no nosso dia a dia. Hoje em dia é muito raro alguém não ter um celular, alguém não ter uma televisão em casa. É muito raro, né? Muito difícil. Quase não acontece. Então, a gente precisa saber como usar, né? Como usar isso aí. Já que esses recursos estão aí disponíveis, a gente sabe que eles podem nos auxiliar em tarefas escolares, em tarefas pessoais, em tarefas de serviço, né, nosso trabalho. E pro que uma pessoa precisa, ela tem na mão, né? Ela tem no celular, na internet, enfim, no recurso tecnológico que ela utiliza. Qualquer coisa que ela precisar, alguma dúvida, procurar algum lugar que tenha algum atendimento, qualquer tipo de serviço, o que ela precisar, ela bota na internet, ela vai localizar, ela vai achar uma resposta para aquilo que ela está procurando, né? Então, a gente tem que saber como usar esse meio certo. Primeiro, nós adultos temos que entender para que serve isso, como que a gente pode usar, para a gente poder ensinar as crianças num jeito certo também de utilizar isso aí, né? Então, eu acredito, né, vendo assim, que a tecnologia ela pode ser o nosso aliado, como eu falei ali no resumo anterior. A gente só precisa saber como utilizar. Você, né, você aí que tá assistindo o vídeo, participando do curso aí, né, curso gratuito, deve estar se perguntando, né, mas qual é a intenção desse assunto? O que isso tem a ver, né? Com certeza. Mas então, esse assunto eu quero agora, dei um resumo, né, para as nossas vidas, mas agora eu quero resumir ele para as atividades dentro da educação infantil. Como utilizar a tecnologia na educação infantil, né? E com as crianças dessa faixa etária, né, que são bem pequenas. Vou explicar bem detalhadamente, né? Vou dar algumas dicas também de como isso pode ajudar, de algumas atividades também bem legal que eu procurei, né? E a gente não pode esconder da criança toda essa tecnologia que a cerca, esses recursos tecnológicos. A gente não pode fechar os olhos da criança e dizer que isso não existe. Existe e está presente no nosso meio. Como eu disse, a gente precisa saber usar adequadamente. E a escola é um lugar onde a criança começa, né, o seu desenvolvimento. Então, ali, ela já pode ter contato com a tecnologia, juntamente com os professores, onde eles vão auxiliar a fazer uma utilização correta, né? Como utilizar esse meio para favorecer até o aprendizado e desenvolvimento da criança. E é isso aí que eu trouxe para vocês, para ajudar melhor, né, os pais e professores, porque às vezes nós que somos professores, mesmo a gente já estando acostumado a planejar, às vezes falta dar um apagão na memória e a gente não consegue fazer um planejamento, às vezes é um assunto totalmente novo que a gente nunca viu e fica difícil planejar uma aula, planejar o que fazer. Então, eu trouxe aqui para vocês, primeiramente, alguns benefícios de se trabalhar a tecnologia na educação infantil. O que ele pode auxiliar? Ele vai auxiliar no desenvolvimento da criança, como eu mencionei agora há pouco, vai trazer uma aprendizagem mais significativa para a criança, ele vai ajudar a instigar muito mais a curiosidade, vai aproximar o professor da realidade atual na vida das crianças, uma aprendizagem mais divertida, né? E uma estimulação da criatividade. A gente sabe que esses recursos tecnológicos, eles possuem várias cores, sons, né? Principalmente jogos e livros também que tem contação de histórias. Então, isso acaba
chamando a atenção da criança, né? E acaba estimulando ela a se desenvolver, né? As cores, os sons, tudo isso chama muito a atenção da criança, né? Principalmente nessa fase de educação infantil que ele está se desenvolvendo. E agora, algumas dicas de o que se trabalhar com as crianças usando a tecnologia, né? Utilizando aplicativos de jogos, tem tanto online ou se quiser baixar em algum aparelho, né? Jogos, tem as faixas etárias, né? Pode escolher uma faixa etária, se a tua turma é de 1 ano, 2 anos. Enfim, tu vai escolher jogos que sejam adequados à faixa etária dos seus alunos, né? Não vai me botar qualquer jogo aí. Tem que escolher um jogo que seja adequado à faixa etária do aluno para que ele consiga se desenvolver. Não adianta a gente pular etapas, tem que ser uma coisa que vai indo aos poucos, né? Gravação de vídeos, assim como eu tô fazendo aqui para vocês, vocês podem pedir para a criança ou fazer uma dança, contar uma história, alguma coisa assim, e fazer pequenos vídeos, dizer que vai mandar para os pais, e até pode mandar mesmo para ela assistir depois com a família, né? Incentivando a criança a fazer atividades, né, naquele tempo ali e ser gravada, né? Ver como que é a reação das crianças ao serem gravadas, né? E depois mandar para os pais e ver qual que é e perguntar para os pais qual foi a reação do filho se olhando no celular, realizando aquela atividade, seja uma dança, uma contação, uma brincadeira, né? Enfim. Contação de histórias, tem vários vídeos, até no YouTube mesmo, não precisa nem baixar, de contação de histórias, que as pessoas utilizam recursos, né, como álbum seriado, enfim, daí fazem grande, assim, e gravam os vídeos contando a história. E isso chama a atenção da criança, porque uma contação de história onde tenha desenho, imagens, sons diferenciados, isso vai prender a criança. Então, daqui a pouco, em vez de pegar e contar uma história simples, assim, sem nenhum recurso, não utilizando praticamente somente o livro, fazendo a leitura ali, pega o celular, se a escola não possui e, né, o corpo docente autoriza, pega o teu celular mesmo, bota ali num videozinho uma contação de história para as crianças, depois estimula, né, as perguntas. Pergunta o que aconteceu na história, como é que era, o que chamou a atenção, para ver qual que vai ser as respostas dessa criança, né? O que ela vai notar. E aí você presta atenção em qual vão ser as respostas dela. E depois também é legal comparar, né? Fazer uma contação de história utilizando somente o livro. E comparar com as crianças, né? O que foi mais divertido, quem que prestou mais atenção na história, enfim. São algumas dicas, né? Trouxe dicas aí de 3 atividades bem simples para fazer com as crianças, mas que você já consegue aí trazer esse meio para a sala de aula e ir incentivando, né? É um uso adequado, porque vai auxiliar a criança no desenvolvimento, e são atividades e coisas que elas podem fazer em casa, com o celular que elas têm, ou com o celular dos pais, enfim, né? Agora que eu comentei já algumas dicas aí de atividades e benefícios, né, no que pode auxiliar aí na criança, a gente não pode esquecer de falar do professor, né, a figura principal. Então, o que acontece? A gente sabe que a pressão entre os professores, corpo docente ali, né, entre professor e diretoria, é muito grande, principalmente nesse momento de educação infantil, onde as crianças estão se desenvolvendo. Então, é preciso mostrar resultados, né? Todas as escolas cobram, né? Mas essas crianças não fazem nada, só ficam no celular. Mas mal sabem eles que o tempo que elas estão no celular, elas também estão aprendendo. Elas não estão só por diversão ou só porque o professor não quer dar aula. Ele está ensinando as crianças a utilizar o meio tecnológico. Não adianta esconder e não trazer isso para a sala de aula. É uma coisa real, é uma coisa que está acontecendo, é uma coisa do momento e não vai passar. É um momento que vai continuar, a tecnologia vai continuar se desenvolvendo. Então, por que a gente vai retroceder se a gente pode se desenvolver junto com a tecnologia, desenvolver o ensino junto com a tecnologia? É muito mais interessante.
E as crianças gostam muito mais também, né? Mas a gente sabe, né, que apesar de tudo isso, da cobrança, enfim, é importante sempre ter a mente aberta. Tanto o professor quanto o pai, para qualquer pessoa, mas agora a minha dica é mais voltadas aos professores. Então a gente sabe que tem que ter a mente aberta e se adaptar para o novo, sempre, né? Porque o professor está sempre em constante mudanças, sempre se atualizando, se inovando e com tecnologia não é nada diferente, não vão atrás, né? Tem que trazer esse recurso sim para a sala de aula, esse recurso vai auxiliar muito e vai ser muito interessante, né? A utilização dele na sala de aula. Mas agora eu pergunto, né? Tem professores, né, de variadas idades. Os professores mais antigos, mais velhos, alguns não sabem ainda mexer muito bem nessa tecnologia. E até eu mesma, que já nasci na geração aí da tecnologia, né? Já nasci nesse meio todo, tem algumas coisas ainda da tecnologia que eu não domino muito bem. Mas não adianta a gente largar as coisas num canto e se fechar para aquilo. A gente precisa ir atrás pra gente aprender e como, né, a gente tá formando um ser, a gente precisa saber lidar com aquilo para poder ensinar o nosso aluno, as nossas crianças, né? Então, se não sabe mexer, se não conhece como que faz tal coisa, procura no Google, né, na internet, faz a pesquisa. Tem diversos cursos gratuitos, assim como o que eu estou dando agora para vocês, né? Tem outros diversos cursos gratuitos que com certeza você vai conseguir tirar algum aprendizado desses cursos, do pessoal ensinando como que mexe, em coisas simples. Porque a gente primeiro começa no simples e vai subindo degrau a degrau cada vez mais, né? Então a gente tem que ir devagarzinho. Pede ajuda para alguém mais novo que domina bem a tecnologia, pede ajuda para essa pessoa para ir te ensinando, te ajudando e vai levando esse meio para a escola, vai levando esse meio para dentro da sala de aula com as crianças, porque as crianças mesmo é que vão te ensinar a utilizar alguns recursos também. Então tu vai aprender e vai ensinar junto com as crianças. Tem coisa melhor? Acho que não, né? Então é isso que vocês precisam, né? Que a gente precisa. Eu falo a gente num todo porque eu tenho afilhados, né? Enfim, sou tia, professora, então a gente precisa, né? Se adaptar, a gente precisa mudar. A gente tá aí enfrentando uma pandemia já faz um pouco mais de um ano, onde a gente não esperava que ia durar tanto tempo e no fim a gente tá praticamente um ano afastado da escola. Um ano afastado das nossas rotinas, né? E isso já é se adaptar. Então, muitos professores que não tinham domínio nenhum da tecnologia, nessa pandemia, tiveram que se adaptar, tiveram que ir atrás, buscar conhecimento para poder utilizar esse recurso, para poder dar aula, para poder ter o contato com as crianças, para não perder o vínculo. Porque, afinal, as escolas fecharam, não tinha um mês de aula ainda. Em 2020, né? Mal tinha começado ali o ano letivo. A gente costuma dizer que quando tava engrenando as coisas, a escola fechou, tudo fechou, todo mundo teve que ir para dentro das suas casas e não podia sair mais. Então, o único jeito de ter contato com as pessoas, ter contato com os alunos, era através do celular ou de um computador, enfim, mas através de um recurso tecnológico. É isso que eu quero trazer para vocês aqui. Comentar, né? Então, se alguns professores conseguiram se adaptar a fazer aulas online, fazer vídeos e mandar para os alunos, com certeza, quando tudo voltar, vai conseguir trabalhar isso dentro da sala de aula de novo também, né? De novo não, porque não tinha ainda não levou ainda a tecnologia para dentro da sala de aula. Mas essa pandemia veio para mostrar que é interessante a gente levar para a escola, a gente ensinar as crianças a mexer, né? A como utilizar, mesmo que sejam pequenas, mesmo que a gente realize atividades simples, como jogos, contação de história, gravação de vídeos, são atividades bem simples, mas ela já vai ter o contato com esse recurso, ela já vai ir sendo estimulada a utilizar esse meio, né? E ficar sempre
É interessante levar pelo menos uma vez por semana ou a cada 15 dias, levar para a sala de aula esse recurso e explorar junto com as crianças. Uma outra dica que eu achei bem legal também é que o professor pode pegar o celular, né, entregar na mão da criança e pedir para que tire uma foto de alguma coisa. Tira foto. Depois todos sentam em rodinha ou, enfim, como o professor quiser organizar a turma, né? E vão olhando as fotos junto, né? E vão perguntando de quem que é, quem que fez, quem que tirou, de onde que tirou. Isso também é um outro meio de estimular a criança a utilizar esse recurso, que está aí presente nas nossas vidas. A gente não pode deixar de enfatizar isso aí. E quanto mais cedo a gente ensinar um uso correto, melhor será para essa criança futuramente, né? Ele vai conseguir ter um domínio melhor do que fazer, não vai ficar só na internet ou no celular fazendo coisas bobas, vai utilizar o recurso para o seu aprendizado, ajudar no seu aprendizado. Os jogos que eu falei, tem alguns jogos que incentivam muito a fala da criança, a fala correta, né? Então, o jogo, primeiro a criança escuta, né? E depois a criança repete, tem a parte de fala também, né? Depois a criança repete a palavra, né? E aos poucos, assim, digamos que a criança jogue uma vez por dia ou uma vez a cada 2 dias. Daqui um pouco a criança já vai ter desenvolvido a sua fala bem melhor, já vai estar pronunciando as palavras muito mais corretas, somente de escutar e repetir. Escutar e repetir. E quando ela for para a fase de alfabetização, vai ser muito mais fácil, né? Porque ela já vai ter um domínio, porque a criança escreve o que ela fala. Como ela fala, o jeito que ela vai escrever. Então, se ela fala errado, consequentemente, ela irá escrever errado. Mas a gente não estou aqui gravando vídeo sobre alfabetização. Não posso focar nesse assunto. O assunto é voltado à educação infantil, que ainda não é trabalhado nem muito incentivado a alfabetização, né? É mais lá para os anos iniciais, para as turmas dos maiorzinhos. Mas eu gostaria, assim, de enfatizar novamente, né, que a tecnologia, ela é um aliado nosso. A gente tem que saber utilizar. Uma dica é também para a escola, né, fazer a agenda online. É muito legal, muito interessante, onde atualiza todos os dias os pais, e os pais conseguem fazer comentários, perguntas, interagir muito mais com a escola, porque a gente sabe que tem alguns pais que têm a rotina assim complicada, os horários às vezes não fecham para ir na escola, para saber do filho, enfim. E às vezes a gente não consegue nos expressar tão bem somente escrevendo, né? Então daqui um pouco cria uma agenda online ali, um grupinho de cada turma, ou se a escola não é muito grande, dá para criar um grupo geral da escola toda, né? Para ir comentando e interagindo com os pais, até para saber, né, da criança, enfim. Principalmente nesse momento aí de pandemia, que tá todo mundo longe por enquanto, né? Então essa é uma ótima dica aí de um grupinho, uma agenda online, fazendo atualizações, mandando atividades, mandando mensagens para as crianças. Outra coisa também é ter o contato, né, com a criança, porque a criança estabelece vínculos, né, com o professor. Então, a gente não pode simplesmente... A gente tá longe 1 ano. Então, imagina se o professor não entrou em contato durante esse 1 ano com a criança. Tu acha que a criança vai lembrar quando voltar para a escola de ti? Tu acha que a criança vai ter o mesmo carinho que ela já tinha por ti? Talvez até tenha, mas ela vai precisar se adaptar novamente àquela rotina, vai precisar se adaptar novamente a você. Então, se você deixou de ter o contato com o teu aluno, aproveita, né, que te dei essa dica aí, e procura mandar uma mensagem para essa criança. Um áudio, um vídeo, uma coisa assim, que a criança consiga te escutar ou até te ver mesmo, né? Uma chamada de vídeo daqui um pouco.
A gente sabe que a turma de educação infantil é em torno de mais ou menos uns 25 alunos. Daqui um pouco uma chamada de vídeo vai ficar um pouco complicada para fazer com todo mundo, né? Mas então grava um videozinho, não precisa nem citar o nome da criança, mas grava um vídeo dizendo: oi, fulano. Oi, não precisa citar o nome da criança, oi, fulano. Não precisa citar o nome, né? Mas diz: oi, aqui é a prof tal, da turma de vocês, não sei o quê. Dizer que tá com saudade, que tá mandando atividades, que espera que eles estejam realizando. Não precisa mencionar o nome, até porque senão teria que gravar um vídeo de cada vez, mandar um por um pra criança, né? Então, grava um vídeo ou um áudio, assim, que dê pra englobar toda a turma e manda nesse grupo que você tem com os pais, ou se não tem, cria, né, um grupo aí com os pais, e manda para essa criança ir se lembrando de você, porque daqui um pouco a gente espera, torce aí para que todo mundo esteja vacinado e para que todo mundo volte às suas rotinas, e a escola também vai voltar. Então, a gente precisa ter esse vínculo já mais ou menos reestabelecido com a criança, para ser muito mais fácil a volta, né? Porque depois de um ano em casa com os pais, familiares, vai ser um pouquinho complicado, mas nada impossível. E se apropriando desse recurso tecnológico aí, vai ser muito mais fácil, com certeza. Quando eu era professora da educação infantil, eu tive uma turminha de alunos entre 3 e 4 anos. Fui professora deles durante um ano. E uma vez, eles adoravam ouvir música, né? A criança adora. E uma vez eu levei, no meu celular mesmo, levei um vídeo de dança, assim, uma dancinha das crianças, era de criança também. Tinha a música no fundo e eles estavam fazendo uma coreografia bem simples. E eu botei o celular virado, né, de jeito na horizontal, para ficar a tela um pouco maior, e escorei ele numa cadeira, assim, e as crianças estavam na sala, né, na sala, assim, no tapete. E eu botei aquele vídeo na intenção das crianças ouvirem a música, né? Quando eu me dei por conta, as crianças estavam repetindo a coreografia, olhando e repetindo a coreografia. E quando acabou, eu lembro que eles olhavam: prof, coloca de novo, coloca outra dança. Então, eles gostaram muito de olhar e tentar fazer os passos iguais. É uma atividade de imitação, né, que estimulou a coordenação deles, né, porque eles tinham que ir para um lado e no vídeo eles estavam indo para um lado e eles tinham que ir para o mesmo lado, só que eles iam para o lado contrário e daí se batiam, mas foi interessante essa atividade. E num outro momento eu levei novamente e já percebi a diferença, que quando o pessoal do vídeo ia pro lado direito, eles conseguiam associar e ir pro mesmo lado. Então, foi muito interessante e isso ajudou a ir estimulando a coordenação das crianças, né? A atenção entre olhar e repetir o gesto, fazer correto o gesto, né? Claro que a gente sabe que eles ainda não conseguem fazer exatamente igual, mas aos pouquinhos eles vão conseguindo. Então, foi muito interessante levar esse recurso para eles, porque eu já tinha levado música, mas somente a música num rádio, né? Então, não tinha nada para ver. Eles escutavam, alguns dançavam, outros não, outros só ficavam sentadinhos cantando ou caminhando, mas não dançaram. E esse momento aí que eu levei o vídeo, eu notei, assim, eles dançando e repetindo, foi muito legal, muito interessante, eles gostaram muito. Outra atividade também bem simples, não demanda nada de muito recurso, né? Só um celular com uma internet e um YouTube, somente isso. E olha quanta coisa dá para englobar nesse ensino aí, né? Então, a gente precisa trazer isso para a vida das crianças, trazer isso para o meio escolar, porque já cerca a vida das crianças. Então, como é que a gente vai apagar uma coisa que já tá no dia a dia delas? Elas já têm o contato diário, a gente não pode simplesmente... aqui na escola não tem tecnologia, aqui na escola é caderno, é folha, é papel. Pode até ser caderno, folha, papel, mas traz um recurso tecnológico, traz uma atividade diferente. Daqui um pouco bota no celular uma foto e diz pra criança, ó, desenha, faz esse desenho que tá vendo aí no celular, do teu jeito, né? Vê o que acontece.
ver como que vai ser a reação das crianças durante essa atividade também, garanto que vai ser bem interessante. Mas para esse primeiro vídeo, eu queria dizer que é isso, né? E os outros vídeos vão ser mais ou menos desse mesmo jeito, eu trazendo dicas de como fazer atividades, dicas de alguns assuntos. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!